Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Leicester e Burnley, jogo válido aí pela nona rodada da Premier League. Grande vitória do Leicester para cima do Burnley. Leicester cada vez mais aí subindo, né, se estabelecendo aí perto tomando o lugar do Big Six, né, se estabelecendo uma das principais equipes do campeonato nesta temporada por enquanto, né. São 9 rodadas, o campeonato acabou de começar, mas enfim, já vai fazendo ali um bom pé de meia, digamos assim, para seguir muito bem aí pro restante do campeonato. Inclusive, com essa vitória, o Leicester já tem pontuação melhor do que tinha nesse mesmo momento na temporada em que foi campeão em 15-16. Né? Isso explica o nível que o campeonato inglês atingiu, isso é bem fato, né? Há 4 anos, 5 anos atrás, o campeonato inglês vivia uma queda técnica, talvez por isso até que tenha acontecido o título do Leicester. Inclusive, isso que é a minha opinião em relação a esse título, enfim, sem querer diminuir, mas tem muito disso também. Hoje é praticamente inimaginável pensar nisso. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do jogo. Escalação do Burnley com algumas surpresas, né? A presença do Rob Brady novamente voltando a jogar no time titular depois de um bom tempo, né? Ele com o Gudmundsson formaram as duplas de meias abertos naquele Burnley 17-18 que chegou à fase preliminar de Europa League, né? Hoje teve a chance de começar no time titular com o Dwight McNeil jogando pelo lado direito, né? Ele que geralmente, na temporada passada cresceu muito, partia ali da metade ali, pouco antes da metade do campeonato até o final, como um meia pela esquerda, né? Jovem de muito destaque. Ao meu ver, deve sair do Burnley já na próxima temporada, que é um jogador de muita qualidade. Jogando para o lado direito. E a volta do Jay Rodrigues jogando ao lado do Chris Wood no comando de ataque, né? Harvey Barnes não estava disponível para o jogo de hoje. Quem jogou foi o Jay Rodrigues ali ao lado do Chris Wood. Do lado do Leicester, a escalação normal do que a gente já está acostumado a ver, né? Aí o Pérez voltando a jogar ali como esse meio pela direita, no 4-1-4-1 do Brendan Rodgers, que nem funciona dessa forma. Mas enfim, eu vou desenvolver um pouquinho mais com o passar do vídeo. Então a gente tem aí o início do jogo, os primeiros 15 minutos, né, se a gente pode dizer mais ou menos, foi de um volume muito grande do Burnley, né? O Burnley explorando muitas jogadas de bola longa e assim, é legal, até o Brendan Rodgers falou sobre isso na coletiva, né? Na transmissão isso foi repetido pelos comentaristas da partida. O Burnley é um time com falta qualidade técnica. Quando você vê o jogo, você vê que são de fato jogadores que não são dos mais habilidosos, dos mais técnicos, com melhor domínio, mas enfim, a forma como eles treinam é algo que é tão bem feito que qualquer jogo contra o Burnley é muito difícil em qualquer cenário, seja fora, seja dentro de casa, principalmente dentro da casa do Burnley, né? E isso, nesses primeiros 15 minutos, ficou bem evidente, né? Não tinha bola, mas conseguia recuperar e rapidamente acionar os homens de frente. No primeiro momento, o Matthew Lotto participando um pouco mais das subidas, o Eric Peters, que é geralmente esse lateral que sobe um pouco mais para participar do momento ofensivo, hoje mais preocupado marcar o Ricardo Pereira, né, jogada de lado direito. O Ricardo Pereira funciona como esse ponta pela direita no esquema do Brendan Rodgers, apesar de ser o lateral, é o cara que joga praticamente enfiado ali como um ponta para dar essa amplitude, né, já que o Ayoze Pérez tende a centralizar, né, não é exatamente um ponta, ele sempre joga ali mais encostando na referência, fazendo essa diagonal, mas sem ser essa qualidade de ponta. Mas o Burnley conseguia ser perigoso nesse sentido. Recuperava, acionava os homens de frente, causava um grande desconforto para a defesa do Leicester e ficava nessa situação. Os primeiros 15 minutos do Burnley foram muito bons. Conseguia impor um volume. O Leicester não conseguia necessariamente causar muito desconforto à defesa do Burnley. Era muito barrado na progressão das jogadas, né? Óbvio que em alguns momentos você tinha algumas triangulações, né, de um time que é bem treinado, então em alguns momentos vai surgir alguma trama, né, alguma troca de passes rápida que tente confundir a defesa adversária, mas nada de muito efetivo. Os primeiros 15 minutos o Burnley foi muito bem, conseguiu impor seu estilo de jogo de bolas longas, né? Seja pelo meio com uma bola longa do Westwood para frente, seja com aquelas bolas longas lá no campo defensivo para uma escorada do Chris Wood para tentar uma maior velocidade do Jay Rodrigues. Não é exatamente, perdeu muito da velocidade que ele tinha, da sua melhor característica nos bons tempos de Southampton. Mas um jogador talvez um pouco mais móvel que o Harvey Barnes, que o Ashley Barnes, por mais que não seja... Harvey Barnes é o meia esquerda do Leicester, né? Que o Ashley Barnes, por mais que não tenha tanta qualidade técnica como tem o austríaco. Primeiros bons 15 minutos do Burnley, a partir daí, isso passa muito novamente pela mudança de posicionamento de James Maddison, que estava jogando um pouco mais aberto pela esquerda e mais à frente. Né? Eu falei isso no vídeo de James Maddison, você pode conferir aí no canal. O vídeo que eu falo sobre o James Maddison já são os melhores meio-campistas do campeonato, porque ele agora joga como meio-campista. O Leicester melhora a partir dos 15 minutos, naturalmente iria se impor tecnicamente, né, porque é mais time que o Burnley, justamente no momento em que o James Maddison passa a jogar como segundo volante, entre aspas, ali ao lado do Ndidi. Né, o Tielemans estava jogando mais à frente hoje, pouco participou do momento de saída de bola, né, e o time passou a se comportar um 4-2-3-1, tendo o Ndidi e James Maddison como esses dois primeiros homens de meio campo,
Harvey Barnes hoje com ótima atuação, bela atuação do jogador inglês. Estava precisando de fato de ter uma sequência, de ter bons jogos, não conseguiu se encontrar ainda jogando bem do time do Leicester desde que voltou do empréstimo do West Bromwich, inclusive, onde jogou com o Jay Rodrigues na primeira metade da temporada passada, hoje foi muito bem. Mas, assim, a boa fase do Leicester na partida, e nem que o Leicester tenha sido dominante, o jogo ficou igual, mas o Leicester consegue ser um pouco mais incômodo justamente nesses momentos de aproximação do James Maddison, né? O Leicester tem essa dificuldade de sair jogando só com o Ndidi. Esse 4-1-4-1 no papel nunca funciona assim, porque o Ndidi não tem essa qualidade para fazer essa saída de bola. Talvez se fosse um Fabinho, ou um jogador como o Matip, como o Fernandinho, isso faz sentido, até porque são jogadores de maior alto nível. Mas com o Ndidi como esse primeiro volante entre as linhas, não tem sentido, não tem como, porque ele não tem qualidade para fazer a saída de bola. Então o James Maddison tinha que voltar para auxiliar esse processo, cada vez mais vir um jogador de meio campo, um homem de meio campo, do que um meia para jogar à frente. Né? Hoje ele é muito mais um cara de iniciar jogadas, né, de trás, do que de fato um cara para definir mais à frente, por mais que também faça essa função. Mas mudou um pouco qual é a maior obrigação dele na partida. O crescimento do Leicester na partida passou muito por isso. Mas o jogo continuava muito igual, porque o Burnley executa muito bem essa proposta, marcava bem e conseguia lançar bem os homens de frente para conseguir fazer o seu gol. E o gol do Burnley sai justamente nesse sentido. O lançamento vindo da defesa, o Chris Wood consegue escorar, ganha a bola da defesa, dá pro Dwight McNeil, que ajeitando pro pé esquerdo, movimento contrário ao que ele faria se estivesse jogando pelo lado esquerdo, né? Tava jogando pro lado direito, ele ajeita para dentro com a perna esquerda, cruza na área pro Chris Wood, que cabeceia, né? Chris Wood que ganha a bola, dá o passe pro Dwight McNeil, vai para a área para receber, cabeceia para fazer o gol do 1-0 do Burnley, que vinha jogando bem dentro da sua proposta, sendo competitivo, incomodando o Leicester, e o Leicester também, da sua forma, tentava criar, né? Principalmente quando havia a participação do Ricardo Pereira e o James Maddison se aproximando pelo lado direito. O Ricardo Pereira vem fazendo um ótimo início de temporada, por ali que se desenvolveu as melhores jogadas do Leicester. E o jogo ficou nessa toada até os 35 minutos mais ou menos, onde dá uma baixada de nível, né? O Burnley agora não parece, assim, continua com a sua mesma estratégia de jogo, né? Que a gente já está acostumado, que eu estou mencionando aqui, mas o nível do jogo, o nível de intensidade do jogo baixa um pouquinho, o Leicester passa a ficar um pouco mais cansado da pressão que vinha fazendo, né, nos períodos ali, a partir dos 15 minutos até os 35, né, uns 20 minutos aí de pressão, diminuiu um pouco a intensidade, o jogo ficou um pouco mais calmo, né, com algumas dificuldades de se progredir algumas jogadas, e o gol do Leicester só vai sair no final numa jogada individual do Harvey Barnes pelo lado esquerdo. Ele cruza a bola na área e o Vardy, que até então estava sumido, nem falei o nome dele aqui, consegue subir para cabecear e fazer 1-1, empatar o jogo em Leicester. O primeiro tempo bem equilibrado de duas equipes que estavam tentando executar a sua proposta. O Burnley talvez tenha saído um pouco melhor, porque marcou muito bem, apesar de ter levado o gol no final, e conseguiu causar bom desconforto para a defesa do Leicester não fazer o gol. E o Leicester, né, por mais que tivesse diversos momentos de dificuldade de penetrar a área, porque o Burnley fazia muito bem essa marcação, mostrava em diversos momentos a qualidade justamente para fazer as triangulações, né, aquelas trocas de passes rápidos para confundir a defesa adversária, por mais que não fosse tão efetivo. Por isso arriscou alguns chutes de fora da área também, mas enfim, o time melhora justamente com o negócio que eu falei do James Maddison. O James Maddison se aproximando do Ndidi mais por dentro, o Tielemans estava jogando à frente, como teórico meia central à frente da dupla de volantes, e a jogada se desenvolvia melhor pelo lado direito, quando tinha aproximação de James Maddison, Ayoze Pérez e Ricardo Pereira. As melhores chances foram construídas por ali. O Chilwell hoje muito pouco acionado. No segundo tempo, a gente tem uma mudança de panorama, né? Até mais ou menos ali os 70 minutos, aliás, até um pouquinho antes do gol do Leicester, que sai no segundo tempo, período ali, parte do meio do segundo tempo, né? O gol da virada. O jogo foi de um ataque contra a defesa de um ritmo alucinante do Leicester. O time melhora muito, né, consegue imprimir um ritmo maior, o Burnley já não consegue ser tão mais perigoso nas escapadas, naquele seu estilo, como eu falei, de bola longa, das bolas tanto longas aéreas como longas por baixo, né, principalmente com o Westwood e o Jeff Hendricks em menor escala. O Roy Bailey hoje muito pouco acionado, realmente uma decepção, eu esperava que ele fizesse um pouco mais hoje, né, até fiquei ansioso para ver ele jogar depois de um tempo sem jogar, começar como titular, até jogou alguns jogos passados, mas enfim, o Burnley não conseguia ser mais efetivo no segundo tempo e o Leicester passou a imprimir um ritmo alucinante e já estava merecendo o gol, né? E o gol sai numa bela jogada trabalhada pelo lado direito, já tinha entrado o Demarai Gray no lugar do Ayoze Pérez. O Demarai Gray é mais ponta, teve até um bom momento em temporadas passadas, 15-16 na temporada do título, ele entrava bem em alguns jogos, 16-17 principalmente ele cresceu muito, né? Perdeu um pouco de espaço com o Brandon Rodgers e com o Claude Puel nas duas últimas temporadas, né? E hoje entrou bem, participou da jogada do segundo gol, uma bela trama construída pelo lado direito, entrada do Praet também.
E a triangulação é construída por ele com o Ricardo Pereira, Demarai Gray para E, né? 2 desses 3 já tinham entrado no segundo tempo, a jogada uma triangulação muito bem feita, a bola é lançada à área e o Tielemans pega, chuta, não de primeira, né? Ele domina a bola, se não me engano, e chuta para fazer o gol do 2-1, colocar o Leicester na frente do placar, vinha fazendo mais já que o Burnley para merecer a vitória, vinha jogando bem, imprimindo um ritmo muito interessante, né? O Leicester é interessante ver quando os jogadores ofensivos do Leicester de qualidade se aproximam, coisas boas acontecem. E o James Maddison jogando como segundo volante dá mais margem para isso. Ainda mais um time que se propõe a ter mais a bola, como o Leicester, desde a época quando começou o trabalho do Ben Rogers ficar mais amadurecido, né? O Leicester agora quer ter a bola em todos os jogos, inclusive contra os times mais fortes fica um pouco mais difícil, ele tenta ser uma jogada de mais velocidade. Mas contra os times que não vão ter a posse, o Leicester toma as rédeas da partida e em diversos momentos, quando tem a aproximação dos jogadores de frente, né, os meios ofensivos, as jogadas funcionam muito bem, né? E isso passa muito pelo James Maddison jogando mais como segundo homem de meio campo ao lado do Ndidi do que de fato um meia mais à frente, né? Porque a bola, jogando com o meia mais à frente, a bola vai passar menos por ele. Jogando ao lado do Ndidi, que tem essa dificuldade de fazer a saída de bola, a bola passa mais por ele, você tem mais qualidade reunida, ele se aproxima do Tielemans, né? Mais atrás do Tielemans, mas podendo se aproximar pela direita ou pela esquerda também. Você tem o Ricardo Pereira fornecendo o corredor em diversos momentos. O Ayoze Pérez, que entra e sai do time, mas hoje até foi bem em alguns momentos, funcionando com uma mais com momentos para puxar a marcação, participar com uma parede em alguns momentos, mais deslocado para a direita, próxima área. Enfim, isso acontece muito bem no Leicester, nesse posicionamento do James Maddison. E o James Maddison, por mais que não tenha feito gol nem nada hoje, ele é extremamente importante para acontecer o jogo do Leicester. Ele até foi comentado que teve uma atuação apagada. Em questão de números, sim, mas em questão de funcionamento de equipe, esse posicionamento dele é essencial para fazer o Leicester render mais do que pode, né? Enxergando principalmente a dificuldade de dirigir, né? Queria me estender um pouquinho nesse assunto para desenvolver, eu percebo que eu falo um pouco de questão de tática do Leicester. Bom, a partir daí, o Burnley tenta crescer um pouco mais de produção, né? Vinha bem baixa a produção ofensiva do Burnley praticamente o segundo tempo inteiro. Aí entrou o Aaron Lennon, né, pra jogar no lado direito, no lugar do Roy Brady. O Roy Brady jogou muito mal, saiu. O Dwight McNeil passa a jogar pelo lado esquerdo, mas o Burnley, assim, causa desconforto, mas nada de chances concretas. Tinha um pouco mais de dificuldade, o Leicester ia lá de momentos em momentos, conseguindo causar algum desconforto pro jogo. Entra o Wes Morgan também no final, né, porque a pressão do Burnley começa a aumentar um pouquinho, aí o time passa a jogar num 5-4-1, né, entra o Morgan ali, passa a jogar com uma linha de 3 zagueiros e com os 2 homens laterais jogando como alas, né, até tem um gol do Burnley no final, lá faltando uns 10 minutos para acabar, que é anulado corretamente pelo VAR, um toque do Chris Wood e do Johnny Evans, depois de uma jogada de lançamento na área, e o Leicester acaba se saindo vencedor dessa partida. Uma bela atuação, num todo foi mais time que o Burnley. Se a gente for pensar em proposta no primeiro tempo, o Burnley executou muito bem, é um time que faz jogo duro com todo mundo, é simplesmente incrível. Tecnicamente o Burnley é bem abaixo que quase todos os times da Premier League, mas o trabalho do Sandash é tão bem consolidado, é tão bem feito, o time executa tão bem o que ele se propõe a fazer, que é realmente muito interessante se ver. E principalmente a facilidade do Burnley em fazer a transição da defesa para o ataque. É muito rápido, é muito bem feito e assim, qualquer defesa fica desconfortável jogando contra o Burnley nesse sentido. Poucos times têm uma transição defesa-ataque tão rápida e efetiva para causar desconforto à defesa adversária como o Burnley tem. E hoje no primeiro tempo fez isso, no segundo tempo não necessariamente conseguiu, mas a sua proposta no primeiro tempo foi muito bem executada, vale a pena ressaltar isso, apesar de ter saído perdedor. O time do Leicester no segundo tempo cresceu muito, a aproximação dos meias, com essa chegada do Tielemans jogando com essa chegada do James Maddison jogando atrás, como segundo homem de meio campo ao lado do Ndidi, facilita muito a criação das jogadas e o volume que o Leicester conseguiu imprimir no segundo tempo foi muito interessante. Destaque que o Harvey Barnes fez a jogada individual no cruzamento para o gol do Vardy no primeiro tempo. Bom ver o garoto tendo mais sequência e jogando melhor. Ainda não é o cara do West Bromwich, né, o que jogou no West Bromwich, mas melhorou bastante, é um jogador muito importante para esse time do Leicester e do Brendan Rodgers nessa temporada. James Maddison achei muito bem, extremamente importante para o funcionamento do time do Leicester como um todo, né, o cara que inicia, que dá o primeiro passo com maior qualidade quando está por cima do Ndidi, que tem essa dificuldade. O Tielemans um pouco apagado apesar do gol, né, participou de um momento ou outro, mas senti um pouco de falta dele hoje nesse sentido. E Ricardo Pereira muito bem, explorando muito o corredor pelo lado direito, né, no primeiro tempo, no segundo tempo também um pouquinho mais, né. E é isso, né? Bela atuação. Os zagueiros também, em alguns momentos, ficaram um pouco desconfortáveis com a dupla de ataque do Burnley, mas, assim, como um todo foram seguros. Vacilaram no momento do gol, o Cruz subiu no meio dos dois, mas como um todo conseguiram ganhar várias disputas, assim, conseguiram aí uma nota 6-7. Do lado do Burnley, vai destacar, talvez o Westwood, foi um dos principais homens do meio campo, com as bolas enfiadas, as bolas longas, as enfiadas de bola por baixo, foi muito bem nesse sentido.
né? A dupla de zaga também, diversos momentos foi bem, né? Não dá pra culpar eles nos 2 gols, né? Apesar do gol do VAR ter sido de cabeça, enfim. Como um todo, assim, o Leicester foi superior, né? Se mostra um time cada vez mais pronto para enfrentar os times da parte de cima da tabela, e o Burnley, dentro das suas possibilidades, fez um jogo digno, né? No primeiro tempo, bem equilibrado, mas enfim, o Leicester foi superior, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.